Olá, olha a gente aqui de novo no Nada Trivial e hoje é dia de Neurociência na Veia, né? Que é o quadro do Instituto Conectomos aqui no Nada Trivial. O Instituto Conectomos oferece cursos, formações, grupos de estudo, inclusive parceria para pós-graduação com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e tem um monte de profissional super qualificado por lá para te orientar, para apresentar os conteúdos, para te efetivamente acompanhar nesse universo da neurociência, né? O Instituto Conectomos é mais do que um monte de cursos para serem vendidos. Ele é um instituto que tem uma estrutura e uma filosofia de ensino. Então, eu, se fosse você, chegava mais perto, se aproximava para conhecer um pouco mais sobre o Instituto Conectomos em www.institutoconectomos.com.br. Ciência da Veia de hoje é sobre um tema que já me perguntaram muitas vezes sobre ele, mas especialmente essa semana a Valu me perguntou e eu vou responder para ela o que faz elefantes terem uma memória tão, né, marcada para o reino animal, né? Então vamos começar entendendo de onde vem essa história, né? De onde ela surge. Surge da observação mesmo desses animais ou desses bandos de animais que conseguem transitar por longas distâncias dentro do continente africano, né? Buscando alimentos, buscando áreas onde eles possam encontrar proteção em qualquer estação, e eles acabam tendo que migrar para lugares, às vezes, em que eles não visitam há vários anos. Né? É como se fosse um nível de emergência, né? E eles fossem optando por áreas para ocuparem, que justamente são áreas que permitem adaptabilidade, e eles vão, então, buscando essas áreas, aquele bando que pode ter passado por lá 10, 15 anos atrás, pode voltar àquele lugar numa outra situação, e isso faz esses animais serem entendidos como tendo uma memória espantosa. Né? Então, vamos começar arrumando a casa, né? Essa memória que estão acreditando, né, ao elefante é uma memória muito importante do ponto de vista da adaptabilidade dos animais, que é a memória espacial, que é a marcação de onde é que estão as fontes de nutrição, onde estão as fontes de água, onde estão as fontes de proteção, onde são áreas seguras, né? Então essa memória espacial, ela foi muito importante durante todo o processo evolutivo, especialmente de mamíferos e aves, e tem a ver com essa capacidade de se locomover, explorar espaços de um modo muito adaptativo, muito eficiente. Né? Se a gente for buscar os roedores, os ratinhos, né, em laboratório a gente usa muito esses animais para nos ajudarem a entender a localização espacial, porque eles são ótimos resolvedores de labirinto, seja um labirinto físico, eles têm um labirinto aquático que a gente usa, que chama-se labirinto de Morris, que é um labirinto muito interessante, que os ratos são super eficientes também nesse labirinto. Então, a gente já tem larga experiência com essa história de memória espacial, e no fim, gente, a memória espacial tem tudo a ver com uma área cerebral que é o hipocampo. E, ao se estudar o cérebro de elefantes, descobriu-se de fato que o hipocampo deles é marcadamente grande, né? Que de fato eles têm um destaque ali no número de células do hipocampo. E aqui tem uma coisa interessante, porque o hipocampo, assim como o complexo amidalóide, assim como o tubérculo olfatório, que são regiões do cérebro que estão bastante relacionadas com a atividade do sistema emocional, são áreas que podem produzir novos neurônios. Né? É possível que você já tenha ouvido falar por aí que a neurociência descobriu que nós podemos construir novos neurônios e tal, e as pessoas acham que isso serve para qualquer neurônio, para qualquer lugar. Isso não é nada desse jeito, muito pelo contrário. Né? A máxima de que os neurônios não se regeneram e que se mantêm estáveis durante a vida toda, ela ainda é bastante sólida, porque só apenas algumas áreas cerebrais, em algumas circunstâncias, vão produzir mais neurônios, um fenômeno chamado de neurogênese. O que sempre acontece, que é muito plástico e que ajuda muito o cérebro a se desenvolver, é a chamada sinaptogênese, né? Que é justamente a formação de novas conexões sinápticas entre neurônios que já existem. E isso, obviamente, ajuda na recuperação de funções. Né? Então, quando as pessoas
por exemplo, tem um acidente vascular encefálico ou cerebral, né? Isso depende muito da área. A gente fala encefálico quando é no encéfalo como um todo, cerebral quando são apenas nas áreas do cérebro, né? E perde neurônios, porque os neurônios morrem, né, pelo acidente vascular. Muita gente acha que a recuperação da função que vai ser conseguida tem a ver com a produção de novos neurônios, e não é verdade. Na verdade, você vai se recuperar porque você vai produzir novas sinapses entre neurônios que já existem. Então, neurônios que já existem vão começar a assumir funções e papéis de neurônios que morreram, que foram, né, prejudicados pelo acidente vascular. Mas isso não significa que você fez novos neurônios, você apenas fez novas conexões com neurônios já existentes. Novos neurônios são possíveis quando estas áreas que eu havia mencionado antes, hipocampo, complexo amidaloide, tubérculo olfatório, hipotálamo, são provocadas a armazenarem uma maior quantidade de informações por um período de tempo menor. Tá? Então, por exemplo, uma situação que aumenta essa neurogênese, curiosamente, é o estresse. Então, animais que estão vivendo por um momento, até mesmo o ser humano, vivendo por um momento, de forma aguda, de forma bastante saudável, vamos dizer assim, situações onde é necessário novas adaptações de comportamento, pode ocorrer essa neurogênese que vai favorecer a produção desses novos circuitos. Né? Carla, mas o que isso tem a ver com o elefante? Tem a ver que os elefantes possuem hipocampos bem destacados comparados com outras espécies. E isso poderia já por si já ser suficiente para explicar essa memória de elefante, que é do tipo espacial, ainda que ele não consiga ter uma estruturação de significado, ele tem todo um mapeamento emocional do ambiente que está ao entorno dele, e um ambiente bem amplo, porque ele é um animal amplo, ele precisa de áreas amplas, né? Então ele dá conta de um território muito amplo, e é isso que nos surpreende no elefante, essa capacidade que ele tem de administrar um enorme território no qual ele circula. Mas a coisa mais interessante sobre o elefante, pessoal, não é tanto essa questão do hipocampo. O que se descobriu sobre o elefante, que é de fato notável, que é de fato bastante destacado, diz respeito ao cerebelo. E aí, pega no meu ponto fraco, porque quem me conhece sabe que eu sou encantada pela função do cerebelo e as funções cerebelares. E aqui, né, para a gente não precisar fazer uma explicação muito complicada, né, dá para a gente entender o cerebelo como a estrutura do nosso sistema nervoso que auxilia na automatização de circuitos. Então, quando um dado circuito é percebido como obtendo um resultado satisfatório ou um sucesso ali, alguma coisa que marcadamente é boa para o indivíduo ou que marcadamente favorece esse indivíduo dentro do seu ambiente, há uma chance desse circuito ser mantido de forma automática para que aquela resposta, aquele comportamento, aquela tomada de decisão no futuro ocorra de forma automática. E se até os anos 1995, 7, a gente tinha uma percepção de que o cerebelo funcionava única e exclusivamente para operar na motricidade fina, que são aqueles movimentos que requerem muito mais ajuste e, portanto, a automatização dos circuitos de realização desses comportamentos traria benefícios, e aqui eu vou dizer para vocês, até para falar, não é? A gente usa um monte de circuitos automáticos para mexer a boca e mexer a língua da forma correta para emitir cada um dos sons, né? E realmente, uma pessoa que tem uma lesão cerebelar, ela mostra uma voz mais lentificada, quase que assim, uma expressão mais pastosa da fala, mas com mais dificuldade. Né? Ainda que ela consiga emitir a fala, é com uma qualidade bastante prejudicada. Né? E também em relação a movimentos de corpo, equilíbrio e tal, é sabido que o cerebelo tem influência sobre isso e lesões do cerebelo levam a prejuízo dessas funções. Acontece, pessoal, que o maior barato é que não só atividades motoras parecem se servir dessa construção de comportamentos automáticos. E aí, nesse quesito, isso seria uma forma de memória bem interessante, né? Porque além de você ter um mapeamento, por exemplo, de lugares, circunstâncias, ou, no nosso caso, com a linguagem, palavras, nomes, verbos, né, que têm significado e que, por isso mesmo, nos ajudam a operar no nosso dia a dia, né, são ferramentas do nosso dia a dia, esses animais, além de terem esse tipo de memória, que diz respeito à memória explícita, a memória que a gente traduz em linguagem, ele vai ter também um arsenal de memória implícita,
porque esse tipo de memória cerebelar, que são mecanismos automáticos, a gente não tem consciência de que nós temos essa memória, a gente simplesmente executa as coisas de uma certa forma. Né? É o nosso tipo de mindset, vamos dizer assim, nosso modelo mental, nosso jeito de interpretar as coisas, nossos padrões de ver o mundo. Né? Essa semana, ontem mesmo, eu falei sobre os vieses inconscientes aqui no canal. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse tema, que eu falei voltado para o ambiente organizacional, mas que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, esses mecanismos automáticos eles vão se tornando verdadeiros padrões de atuação sua. E é por isso que você acaba aumentando sua performance, aumentando sua competência, porque você vai aprendendo como executar o melhor resultado diante daquela circunstância que você está. Nesse momento, muita gente me pergunta, né? Mas, Carla, os meus mecanismos automáticos não me levam a melhores resultados, porque você está balizando o que é o melhor resultado numa operação de fora para dentro. Você está dizendo que o melhor resultado para a sociedade é se você trabalhar com afinco, não procrastinar e não ter desatenção. Só que aí, para você, na sua verdade, nos seus interesses genuínos, pode ser que o seu cérebro esteja operando de outra forma. Então, aí fica aí um questionamento. Mas vamos fechar esse vídeo aqui com a conclusão final, que é a seguinte: surpreendentemente, olha só que interessante, o maior cerebelo, do ponto de vista de proporção, não estou falando maior em tamanho, porque o elefante, obviamente, é um animal muito grande, mas em proporção, uma relação entre outras áreas do cérebro e o cerebelo, o elefante tem o maior cerebelo da história, entendeu? Então, é possível que parte dessa funcionalidade de memória do elefante esteja relacionado com o hipocampo e uma outra parte com este enorme contingente de comportamentos automáticos que vão dando a ele um balizamento sobre como se comportar e se adaptar no meio, que para nós, aqui observando de fora, parece um manifesto de inteligência. Fica aqui no Nada Trivial, tem muito mais coisa para você assistir hoje mesmo. Não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai se interessar por saber essa história sobre a memória do elefante, porque, no fundo, é para a gente falar sobre nós mesmos e também se perguntar como anda a nossa memória. Né? E a gente pode falar mais sobre isso nos próximos vídeos do Neurociência na Veia. Um grande abraço, fica por aqui e não esquece de falar sobre nosso canal, sobre cada um dos dias que a gente publica aqui coisas diferentes, com focos diferentes. E a terça-feira, o Neurociência na Veia te espera para você continuar aprendendo neurociência de uma forma nada trivial, mas simples. Um abraço e até!